Irmãos, estou aqui para mais uma vez dar continuidade a essa lição, que a lição dessa semana é Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Então hoje vamos estar dando continuidade à lição que eu comecei ontem com o tópico 1. Hoje vamos para o tópico 2, que diz principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Então vamos começar essa lição, mas antes disso tudo, vamos com a nossa oração, para que Deus possa trazer a proteção sobre cada um de nós e nos ajudar aqui com essa lição. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero que o Senhor me use como instrumento da Tua obra, canal de bênção para aqueles que vão assistir essa live hoje e depois nas redes sociais. Que o Senhor tome essa palavra em Tuas mãos e me use para falar o que está escrito aqui. Nada venha do meu coração, mas sim diretamente de Ti, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para essa lição, que é principais crenças da pseudo-batalha espiritual. As inovações mais chocantes que se pregam por aí são o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e a ideia de que um salvo pode ser possuído pelos demônios. 1.1 Mapeamento espiritual. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. O evangelho só pode prosperar nesses lugares quando alguém cheio do Espírito Santo expulsa esse espírito maligno. Em decorrência, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual, o mapeamento espiritual. Os espíritos territoriais são identificados por nomes que eles mesmos teriam revelado com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia, como em Daniel 10, 13, 20 e Marcos 5, 10. Por isso, já desde já eu vou falar o seguinte, é por isso que eu aconselho sempre que a gente não venha ler e ficar baseado em versículo solto. Porque em Daniel nós vamos ver que o anjo vai falar para Daniel o seguinte, sua mensagem já estava pronta, sua resposta já estava pronta. Mas o príncipe da Pérsia, eles vão denominar aquele demônio que lutou como príncipe da Pérsia, mas ainda muito mais além de só isso. Então não existe um demônio que manda naquela região ali. Esses nomes que nós falamos dos demônios são religiões que deram nomes a algumas entidades que eles servem. E aí a gente acha que cada um é dono de um território. Não existe isso. Infelizmente, nós não vamos conseguir expulsar os demônios daquele território. Seria muito bom se acontecesse isso. Mas Jesus já falou, o mundo é do maligno. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que está falando? Essa história que vai ter um demônio ali que manda naquele lugar e para o evangelho prosperar, a gente tem que expulsar aquele demônio dali. Não vai existir. Os demônios, eles têm que ser expulsos das pessoas. É das pessoas que eles vão ser expulsos, porque são pessoas que estão sendo dominadas, estão sendo possessas por aqueles demônios. Estão sendo dominadas por eles, estão sendo guiadas por eles. Então, o dever do evangelho é pregar a palavra e a mostrar e libertar essas pessoas dos demônios que estão afligindo. Sendo ela em possessão, ou às vezes através de doença, através de uma vida espiritual ou financeira destruída, através de um casamento destruído. Então é ali que o evangelho entra. É ali que é o nosso papel. Não existe essas coisas. Não, porque lá tem um demônio, eu tenho que descobrir quem é o demônio daquele lugar para mim poder entrar ali e destruir ele. Não, me te perdoe. Infelizmente não tem como fazer isso. Não tem. Nós não temos como fazer isso, porque o demônio não vai sair dali.
o demônio entra naquele território, ele está ali naquele território, ele está espalhado aqui pela terra, então ele vai estar em tudo quanto é lugar. Só que nós devemos orar e expulsar ele das pessoas, da casa das pessoas. Como que se expulsa da casa da pessoa? Quando aquela pessoa se entrega a Jesus. E aí ela já fala assim, ó, demônio, aqui dentro da minha casa você não tem mais moradia, nem no meu quintal. Se passar, repreenda no nome santo de Jesus, que ele não tem mais acesso à sua casa, à sua vida, aos seus filhos. Não. Que ele não venha entrar. Ah, mas meu filho é desviado. Não sei. Tá, mas o demônio não vai entrar dentro da sua casa. Meu esposo ou minha esposa não estão na presença do Senhor. Tá. Ele serve a demônios, mas vai ficar da porta para fora. Aí sim, porque não vai entrar com eles. Não vai. E crê que eles vão ser libertos no nome santo de Jesus. Porque quando o evangelho chega, é a chegada de Jesus chegando. Então os demônios vão ter que sair. Eles vão ter que sair da vida daquela pessoa, daquele lugar. Mas você não precisa ficar descobrindo quem é o dono daquele lugar, não. Porque o dono daquele lugar vai ser Cristo. É isso que vai acontecer. Não tem essa história que cada país tem um demônio que representa, que é o dono daquele país, daquele bairro. Não, não existe. Não existe isso. Amém? Me desculpe as linhas, as denominações que acreditem nisso, nessa linha teológica, mas eu fico com a Bíblia. O segundo tópico dessa lição, o tópico 2 vai dizer: a maldição hereditária. A doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problema com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendência suicida, é porque no passado alguém de sua família, não importa se é avó, bisavó ou tataravó, teve esse problema. Desse modo, pessoas afetadas pela maldição hereditária devem, em primeiro lugar, descobrir que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Uma vez descoberta, a tal geração pede-se perdão por ela, e dessa forma a maldição de família será desfeita. É uma espécie de perdão por procuração, muito parecido com o batismo pelos mortos, praticado pelos mormons. Os que defendem essa doutrina pensam as escrituras em busca de sustentação bíblica. Êxodo 25 e Deuteronômio 5:9 e Isaías 8:19. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos colocar nossa mão na consciência. Onde que você vai ficar pedindo perdão ao diabo por alguém da tua família que deu brecha para ele? Mas, pastor, você não acredita na maldição hereditária? Sim, mas da seguinte forma: tinha uma maldição sobre a minha família, mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Cristo, aquela maldição foi quebrada. Porque eu determinei no nome santo de Jesus que não há maldição que fique dentro da minha casa, dentro da minha família. Não vai ter mais maldição. Eu não preciso ficar pedindo perdão ao diabo pelo que o meu parente lá no passado, que eu nem conheci, cometeu, deu brecha para ele. Não existe isso. As pessoas querem, e enquanto você vai ficar pesquisando para tentar descobrir quem foi seu familiar que deu brecha para o diabo está brincando com a tua casa. Você entrou para a presença do Senhor, qualquer maldição, você pega e fala: Senhor, aqui no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, toda maldição foi quebrada. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, toda maldição é quebrada. Não existe maldição mais ali na sua vida e da sua família. Quebra essa maldição. Ah, porque alguém da minha família, tem gente na minha família que é drogado porque lá atrás o avô dele era drogado. Meu amigo, quebra essa maldição.
Quebra. Na minha casa não tem essa maldição, eu creio. O inimigo até pode tentar, mas eu creio e eu coloco a minha casa, minha família, meus filhos, minha esposa, minha neta na mão do Senhor. Faço o mesmo. Se tinha alguma maldição na sua vida, depois que você entregou sua vida para Cristo, aquela maldição foi quebrada. Não deixa o diabo ficar falando no seu ouvido que ainda tem uma maldição, não. Que essa maldição que vinha por gerações e gerações caiu por terra no nome santo de Jesus. Crentes endemoniados. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Range, partindo desse falso conceito teológico, afirma que o Espírito Santo habita no espírito humano, no processo de salvação, e que o espírito imundo estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico de Saul depois que ele se afastou de Deus. O caso de Judas Iscariote e além de Ananias e Safira. Irmãos, vamos analisar aqui. Saul não era mais crente, não era mais cristão. Ele não servia mais a Deus. O que acontece? Saul, quando ele é ungido, escolhido por Deus e ungido por Samuel, o Espírito de Deus repousa sobre Saul. Saul reinou em Israel durante 40 anos, mas 2 anos ele reinou com a presença de Deus, e 38 anos ele já estava fora da presença de Deus há muito tempo. Então o espírito maligno que se apossou de Saul não foi quando ele estava com a presença de Deus, porque quando Deus unge Davi, manda Samuel ungir Davi, o espírito de Deus que estava em Saul passa para Davi. E Davi fica com aquele corpo, e Saul fica com o corpo limpo que ele estava, pronto para os demônios entrar na casa dele. Lembra da passagem? Se um espírito maligno sai de um corpo, vai procurar um lugar, mas se ele não acha, ele vai tentar voltar. Se a casa onde ele estava está vazia, o que ele faz? Ele volta, mas volta com mais 7. Foi o que aconteceu com Saul. Saul não era crente. Saul estava desviado da presença de Deus. E quando nós vemos aqui também sobre o caso de Judas Iscariote, Judas, a gente pode falar que é aquele crente, aquela pessoa que é simpatizante com o evangelho, que acha que é crente só porque senta no banco da igreja e ouve louvores. Não, ser crente, ser cristão é mais do que isso. Ser crente não é só entrar e frequentar culto nas igrejas evangélicas todos os dias. Culto na igreja até o demônio assiste. Até o diabo entra e assiste. Vocês sabiam disso? Não sabia não? Então ficam sabendo agora. Então, não é porque eu entro numa igreja e assisto pregação, vou todos os dias, escuto louvor, não escuto mais música do mundo, mas se eu não sirvo a Deus, se eu não faço a vontade de Deus, eu não sou cristão. Então, se essas pessoas ficam endemoniadas, é porque elas não eram convertidas ao Evangelho de Cristo. Não estão fazendo o ID de Deus. E quando nós vemos aqui Ananias e Safira, o negócio foi o seguinte. Ananias e Safira, a gente pode falar, nunca também foram convertidos. O que eles eram? Emocionados. Pessoas que vão para igrejas e não se convertem, somente se emocionam. Porque quando Ananias e Safira, eles falam que vão dar aquela oferta para o Senhor e eles veem aquele montante, eles falam, não, vou tirar metade para mim. Por quê? Porque eles estavam emocionados com o que os apóstolos pregavam. E aí eu vou vender, porque eu vou mostrar para as pessoas o dinheiro que eu vou dar. Gente, a oferta, Deus não está olhando para a quantidade de oferta que você dá, mas se é de amor e de coração. Lembre-se da viúva, ela deu uma única moeda e Jesus falou que foi a melhor oferta que foi dada ali naquele dia. Então lembre-se disso, não é questão de quantidade, mas sim de qualidade.
Muitas das vezes as pessoas acham que dando a maior oferta, vai olhar e os outros vão olhar, nossa, ele deu a maior oferta. Não, eu não estou falando que quem dá a maior oferta, a maioria, são pessoas que só pensam no bem maior dela, não. Não estou falando disso, não, que querem se exibir. Existem pessoas que dão oferta grande por amor também à obra de Deus. Sim, continue ofertando, mas oferte com amor. Continue dizimando, mas dizime com amor. Não adianta você ofertar e dizimar sem amor. Então, foi isso que aconteceu com Saul, Judas Iscariote e Ananias e Safira. Eles estavam afastados da presença de Deus quando os demônios entraram na vida deles. O demônio não entra na vida de quem está na presença de Deus. Se entrar na vida de quem está na presença de Deus verdadeiramente, é porque ela deu legalidade, ela deu uma brecha para que ele entrasse. Olha para a sua vida, se você é crente e está ficando endemoniado, olhe, preste atenção no que você está fazendo de errado. No que você está fazendo, cometendo, dando legalidade para o diabo entrar na sua vida. Amém? Amém. Hoje eu termino essa segunda parte da lição. Amanhã estarei aqui com o restante, que é falando, vamos à Bíblia. E vamos estar dando continuidade à terceira parte dessa lição. Espero que eu possa ter falado com vocês possam ter entendido. Quero agradecer a todos vocês que assistiram aqui ao vivo essa lição. E amanhã estarei aqui. E essa lição daqui a pouco vai para as demais plataformas, porque eu baixarei e colocarei lá nas demais plataformas, nas redes sociais. Amém? Então oremos para terminar essa lição hoje. Poderoso Deus, amado Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tome a vida de cada um que assistiu essa aula e cada um que vai assistir nas redes sociais. Toma a vida de cada um deles e continua tomando a minha vida e me fazendo canal de bênção para a tua obra. Que eu possa ser usado para falar do teu amor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã, um ótimo dia para todos. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que hoje vocês venham ter uma vida abençoada